E eu quero, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, entregar algo da parte de Deus para você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Algo que o Senhor falou comigo, aleluia. Algo que o Senhor ministrou no meu coração. Quem estava ontem na live sabe, aleluia, o que Deus falou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas eu quero entregar algo, não vou pregar a mesma pregação de ontem, não. Mas eu vou falar algo que Deus tocou ao meu coração. Aleluia. E em cima desse versículo que Deus me deu, aleluia, Ele vai falar com você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para você só entender o que Deus vai fazer na tua vida, aleluia, e o que Deus vai fazer, aleluia, na tua história. Louvado seja o nome do Senhor. Marcos, aleluia, 10, não vou pregar sobre isso. Aleluia, 50. Então Bartimeu jogou sua capa, aleluia, para um lado, aleluia, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus, aleluia, estava. Nós vemos aqui que Bartimeu joga a capa dele e ele vai até Jesus. A capa que simbolizava, aleluia, a humilhação, a derrota, a dor, o abandono, foi colocado de lado. Por que que foi colocado de lado? Porque agora se iniciava uma nova história. Pronto. Se iniciava uma nova história. E quando se inicia uma nova história, aquilo que não nos cabe mais, aquilo que não nos pertence mais, nós temos que jogar fora. Nós temos, aleluia, que arrancar de nós. O que é que não te cabe mais? O que é que não te veste mais? Eu quero dizer para você que uma nova história se inicia quando nós se posicionamos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E agora, aleluia, eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, 9, versículo 16, que diz assim: ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha. Louvado seja o nome do Senhor, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Muitas das vezes nós queremos remendar aquilo, aleluia, que o Senhor, aleluia, quer trocar. Você tá entendendo? Tem coisas velhas que vão ser trocadas por coisas novas. E muitas das vezes nós queremos colocar as mãos. Por quê? Porque nós estamos apegados com aquilo. Nós estamos querendo que o Senhor, aleluia, nos deu novo, mas nós não queremos largar o velho. Nós queremos viver o novo, mas nós não queremos deixar o velho ir. Ele sabia que iria viver o novo, então automaticamente ele não precisaria mais da capa, ou seja, do velho. O Senhor manda te dizer aqui hoje: o que eu vou trazer para a tua vida é algo novo, e aquilo que é velho, aleluia, tu não vai precisar. Você tá entendendo? Aquilo que é velho, tu não vai precisar. Tem pessoas aqui que acham que vai precisar do que é velho. E por isso tem a dificuldade, aleluia, de liberar, de abrir mão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor falava comigo, ao meu coração, e o Senhor dizia assim: muitas das vezes, aleluia, é mais fácil segurar do que soltar. É mais fácil prender do que liberar. Você está disposta a viver o novo? Você está disposta a viver a totalidade da promessa? Você está disposta a viver o fundo? Então, para você viver o fundo, você tem que sair do raso. Para você viver o novo, você tem que se desprender do velho.
Aleluia. Então chegou o tempo de mudança e o Senhor falava. E este tempo de mudança vai exigir de você, aleluia, posicionamento. Vai exigir de você, aleluia, que você venha se posicionar, abre mão daquilo que não agrega mais. Tem coisas que não agrega mais, mas nós queremos ficar com ela. Tem coisas que não servem mais para nada e nós queremos ficar com ela, sabendo que não tem utilidade nenhuma, sabendo que não vamos, aleluia, usar. E o Senhor está dizendo, chegou o tempo, aleluia, aonde eu te darei estratégias novas. Chegou o tempo aonde eu te darei ferramentas novas. Chegou o tempo que tu não vai remendar nada, porque eu vou te dar tudo novo. Sabe o que é que o Senhor me mostra? O Senhor me mostra peças. Sabe quando você, aleluia, compra aquelas roupas que elas vêm bem passadas e elas vêm bem ali, aleluia, elas vêm bem, ai Jesus, fugiu a palavra, dobrada, elas vêm bem dobradinha, que dá até pena de você desdobrar, aleluia, porque tá tão dobrada e você não sabe dobrar daquele jeito. A visão que o Senhor me dá aqui agora são de peças de roupas novas bem dobradas. Aleluia. E essas peças representam na tua vida, aleluia, o novo de Deus. Essas peças representam na tua vida o que Deus está trazendo, aleluia, para você viver. Só que é tão difícil para nós largar o que não serve. Eu tenho um vestido aqui, que o nome dele é Guerreiro. Por que eu tô falando isso? Porque eu quero que você entenda o que Deus me revelou. Eu tenho um vestido aqui que o nome dele é Guerreiro. Eu botei esse nome dele de Guerreiro. Por quê? Porque a cada 3 meses, a cada 6 meses, eu arrumo todas as minhas roupas. Eu tiro o que eu não visto, roupas boas, não é roupas velhas. E ali eu dou, né? Só que Guerreiro, e o Senhor tá falando comigo sobre guerreiro. Guerreiro eu não dou ele, que eu digo que é o meu guerreiro da batalha. E é uma roupa velha. É uma roupa assim que eu tenho outros, mas eu não consigo me desprender de guerreiro. E no mundo espiritual não é diferente. Tem coisas que é para nós abrir mão. Aleluia, ele não tem utilidade porque o que vem faz a mesma função que ele, até melhor, mas por causa do apego nós não conseguimos liberar. Por causa do apego nós não conseguimos abrir mão. E o Senhor falava claramente, aleluia, comigo. Você está disposta a abrir mão, aleluia, do que não serve, mas que você gosta para viver aquilo que eu quero que você viva. Porque você vê que não tem mais função, não tem mais utilidade, mas a gente tem um apego emocional, porque eu tenho um apego emocional, guerreiro. Aleluia, todo mundo conhece que é o pretinho de listrinha. Eu tenho um apego emocional, mas eu vou me desfazer de guerreiro. Por quê? Porque eu creio que Deus tem algo novo para mim. Por quê? Porque nós temos que entender, aleluia, isso não é sobre vestido, tá, irmãs? Eu tô dando aqui um exemplo a você, aleluia, para que você entenda. Nós temos que desfazer daquilo que nos prende, daquilo que nos amarra, daquilo que, aleluia, nos limita para viver o sobrenatural de Deus. Eu e você não vamos, aleluia, viver de remendo, não vamos viver de retalho, mas nós vamos viver o novo de Deus, aleluia. Nós vamos viver o novo de Deus. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres, aleluia, se arrebenta. Quando você pega um odre, que ele é velho, e coloca um vinho novo nele, o odre não aguenta.
aleluia, se arrebenta. E a estrutura que Deus está te dando é uma estrutura que você vai aguentar. Já tem gente entendendo. A estrutura que Deus está te dando é uma estrutura a qual você vai aguentar. Você não vai, aleluia, arrebentar. Tem muita gente, aleluia, que não tem alicerce, que não tem estrutura, aleluia, e quando vem a pressão não aguenta, mas diferente de você, o Senhor te estruturou e a tua estrutura é sólida, é uma estrutura que Deus trabalhou, tem alicerce, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e este alicerce, aleluia, que o Senhor te moldou, este alicerce que o Senhor te fez, aleluia, não se arrebenta fácil assim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem gente que vê a capa, aleluia, mas não vê o que há, aleluia, por dentro. Deixa eu contar uma revelação que o Senhor me deu tem mais ou menos uns 7 dias, louvado seja o nome do Senhor, para você entender o que Deus está passando. Se você compreender o que Deus está falando com você, você vai entender que hoje na tua vida começa um novo de Deus. O novo de Deus começa a se manifestar hoje. É uma data chave que se inicia. Pode marcar no teu calendário. Pode anotar o dia de hoje. Aleluia, porque tem pessoas aqui, aleluia, que elas começarão a viver o novo de Deus. Tem gente que olha, aleluia, a arquitetura por fora e esquece do que há dentro. O Senhor me deu um sonho. E nesse sonho eu vi uma casa muito linda, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu via uma casa, e nessa casa muito, muito grande, muito linda, me chamava a atenção a arquitetura da casa. E eu olhava para esta casa e eu disse, meu Deus, aqui na minha cidade, uma casa dessa aí, é uma casa muito bonita. E essa pessoa que está fazendo essa casa tem muito dinheiro, porque aqui não tem casa assim, tão bonita e tão grande. E aleluia, aquela casa tinha arquitetura e na varanda daquela casa imitava a Torre Eiffel de Paris. E eu dizia, que coisa estranha, a pessoa fazer uma arquitetura de uma varanda como a Torre Eiffel, tudo bem, aleluia, eu só quero que você entenda. E aquela casa muito moderna, moderna mesmo, parecia capa que você vê aí nas revistas, em televisão, porque aqui não tem dessas casonas bem chiquezonas, aqui não tem. E aí o que me chamou a atenção? Me chamou a atenção a casa. Eu disse assim, eu vou espiar o que há dentro dessa casa, porque a arquitetura dela é linda, aqui não tem essa casa, estão fazendo, aleluia, uma casa dessa. Então, o portão estava aberto da casa. No sonho, eu entrava para dentro. Quando eu entrava para dentro, eu via vários móveis antigos. Muitos móveis antigos. Um jardim, a coisa mais linda, que tinha uma fonte no meio. Só que quando eu entrava na sala, eu via os móveis empoeirados, com panos brancos cobertos em cima de uns móveis empoeirados. Só que quando eu abria assim, os panos que eu via, a arquitetura de dentro era velha. Era toda velha a arquitetura de dentro. Muito, muito, muito velha. Aí eu dizia, como é que uma pessoa faz uma casa desse tamanho e coloca móveis dentro, velho? Tá errado. Porque se eu tivesse uma casa desse tamanho, eu ia colocar o que era novo. Eu não ia atrás dos móveis velhos. Eu não ia atrás de coisas velhas para colocar dentro de uma casa nova. A casa por fora belíssima, uma arquitetura, a coisa mais linda do mundo, de primeiro mundo, que não tinha aqui, que chamou a minha atenção. Mas quando eu entrava, aleluia, eram os móveis tudo velho e empoeirado. Quer dizer, a estética mostra uma coisa, mas por dentro
outra completamente diferente. E quantos não estão assim? A estética mostra uma coisa, mas por dentro, aleluia, é totalmente diferente. E o Senhor quer que você seja, aleluia, por fora o que você é por dentro o que você é por fora. O Senhor quer fazer não só a fachada, porque tem gente que vive de fachada, aleluia, tem gente que mostra para as pessoas uma coisa, mas por dentro é outra completamente diferente. E o Senhor está dizendo: eu quero te fazer novo, não só fora, mas dentro também. E o Senhor está dizendo: é tempo de mudança, mas não só uma mudança visível, mas uma mudança interna, uma mudança interior, aleluia, que vai transbordar. Uma mudança que vai transbordar, porque não adianta nós parecer e não ser, né, que a nádia sépia. Quantos de nós não julgam um livro pela capa? Muitas das vezes nós dizemos: esse livro é uma benção, já me decepcionei muito. Aleluia. Que eu disse: esse livro vai ser uma benção. E quando eu vou ler, eu digo: meu Deus, eu não senti, eu não entendi, umas coisas sem sentido. E muitas das vezes a gente deixa de ler um livro também por conta da capa, mas o conteúdo é excepcional. Você está entendendo como é? Então a gente precisa começar a ver com os olhos espirituais. Nós precisamos entender o nível em que Deus está nos colocando. Nós precisamos entender aonde Deus está nos inserindo. Porque o Senhor falava comigo, o Senhor dizia: eu estou inserindo o meu povo em nível, aleluia, maior. Aparência, aleluia, não vai, aleluia, fazer com que você venha, aleluia, confiar pela aparência, porque Deus vai te fazer enxergar o interno, não só a estética. Aleluia, você vê que eu enxerguei a estética, mas eu entrei para dentro para ver o quê? O interno. E tem gente que só está enxergando o quê? Aquilo que é, aleluia, externo, não está enxergando o interno. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas chegou o tempo de mergulhar. Chegou o tempo que Deus, aleluia, que Deus vai te aprofundar mais ainda. E o Senhor manda dizer para você, aleluia, é tempo que eu estou abrindo os teus olhos. O Senhor manda dizer para você: é tempo que eu vou te mostrar, aleluia, por dentro, aleluia, e por fora. É tempo que você vai olhar, aleluia, tudo em volta. Porque eu, o Senhor, o teu Deus, te farei ver além, aleluia. Te farei adentrar em lugares. Te farei pisar em lugares. Te farei sair de lugares. Porque chegou o tempo de eu fazer na tua vida a minha vontade. Orem aí, em nome de Jesus, nós estamos em batalha. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. E o Senhor diz para você: ninguém vai ficar no teu caminho para atrapalhar. Ninguém vai ficar no teu caminho para te atrapalhar. O Senhor diz: eu sou o Senhor, aleluia, que estou tirando, não é o inimigo, não. Sou eu quem está tirando, sou eu que está limpando. Aleluia. O que eu tenho preparado para você é para você. As roupas são para ti e é você que vai usar. Não vai ter roubadores de sonhos. Não vai ter aqueles que usurpem o que é teu. Porque é o teu Senhor, amarra-se,
Entrego diretamente a ti sem remetentes. Oh, Rabai, você já teve a sensação de você estar arrumando e alguém está desarrumando o que você está arrumando? Aleluia. O Senhor está dizendo, tem gente que quer bagunçar. Tem gente que quer bagunçar, mas eu, Senhor, conheço a perversidade do coração. Oh, Rabash, Erede Calabas. Eu conheço a perversidade. Aleluia. Uma certa vez, o Senhor me mostrou, aleluia, eu estendendo um monte de roupa, eu lavava tanto lençol, tirava tanta mancha de tanto lençol, era um cesto assim de palha, aleluia, em revelação em sonhos. E eu lavando aqueles lençóis, os lençóis sujos, eu lavava ele à mão e eu deixava eles branquinhos e eu estendia eles. E eu deixava eles estendidos no varal, a coisa mais linda, com os pendedorzinhos ali de varal. E de repente eu via uma mulher, aleluia, e essa mulher pegava e tirava todos os lençóis que eu tinha estendido, aleluia, e ela jogava aqueles lençóis no chão e sujava. E eu disse, Senhor, o que é isso que eu não estou entendendo? Aleluia. Porque eu lavei, eu estendi, e agora vem esta mulher, uma mulher alta, e ali ela de costa arrancava todos os lençóis que eu tinha lavado e jogava no chão e sujava todos. Aí o Senhor falou comigo, espírito da bagunça, da desunião, tá querendo sujar, tá querendo desorganizar, aleluia, o que você tem organizado. Aleluia, tá querendo entrar para desfazer o que você tem feito. Aí eu quero dizer para você, aleluia, que esta mesma sensação, aleluia, de você fazer e ter alguém desfazendo. Tem pessoas aqui que estão sentindo, Senhor, eu tô fazendo, mas parece que tem alguém que vai lá e inflama. Tem alguém que vai lá e desfaz. E eu quero lhe dizer, aleluia, que o Senhor vai colocar por terra o espírito da bagunça, que tem influenciado pessoas, o espírito da discórdia, o espírito, aleluia, maligno, que está atuando para desfazer, usando gente, aleluia, aquilo que tu tem feito para desfazer. Mas o Senhor manda dizer para ti que hoje Ele está colocando por terra, porque Ele te dá visão para enxergar aquilo que você não estava enxergando. Aleluia! E o Senhor diz, eu vim para desfazer as obras do maligno. E digo para ti, minha filha, que as obras do maligno serão desfeitas. Porque além de querer desfazer, ainda querem sujar, ainda querem manchar, ainda querem danificar. Mas o Senhor manda dizer para ti, não vão tocar, não vão sujar, não vão danificar, porque eu, o Senhor, falo contigo hoje aqui e te digo, eu não deixarei que isso aconteça. Arabarra sobre de calabash, e o Senhor diz, sabe por quê? Porque o que eu trago sobre a tua vida é uma unção, aonde, aleluia, tu vai ter o discernimento, vai saber interpretar, porque a pior coisa do mundo é você ficar dentro de situação, você não ter visão espiritual e não saber interpretar o que Deus está lhe dando, o que Deus está entregando, porque muitas das vezes você fica sem ação, mas quando você sabe interpretar, você age diante de Deus, porque não tem ninguém que segure você, porque você entende e você sabe que é o próprio Senhor que está fazendo.
E o Senhor está dizendo, nada que é teu vai rasgar. Nada que é teu vai encolher. O que é teu, aleluia, não vai rasgar, não vai encolher. Ei, tem gente que até aposta, aleluia, sabendo eles, aleluia, que estão fazendo errado. Aleluia, tem gente que marcou a data, aleluia, até da tua queda. Mas o Senhor manda dizer para você, eu anulo, eu cancelo, e aqueles que querem te ver caída vão te ver de pé, porque tu permanecerá, porque sou eu que tenho te guardado e te segurado. Sabe o que é que eu vi aqui? Eu vi uma anulação. Eu via uma anulação. Como assim, pastora Jéssica? Aleluia. Tem gente que decretou data. Aleluia. Eu vou dizer porque o Senhor está mandando. Tem gente que disse assim, só vai até aqui, daqui não passa. Porque o homem acha que determina sobre nós alguma coisa. Mas ele não tem poder de determinar nada. Porque o soberano na nossa vida é o Senhor. O Senhor é o supremo da nossa história, da nossa vida. É Ele que manda. E Ele desfaz todo o plano do inimigo. Aleluia. Então quando você ouvir qualquer coisa que não for de Deus e que não for o Senhor que está falando, eu sei que tem coisas que entristecem, mas você já anula. Porque não tem validade nenhuma. O que tem validade na tua vida e na tua história é os decretos do Senhor sobre você. Esses são carimbados. Ai, esses são carimbados. Aleluia. Quando eu casei com meu esposo, nós fizemos agora 17 anos de casado. Vocês sabem de todo o meu testemunho, não vou contar aqui. Mas o pastor que estava casando nós, aleluia, juntamente com outro pastor, eles determinaram o mês do nosso término. Foi. Engraçado, né? Aleluia. Eles determinaram o mês do nosso término. Eu dou 6 meses. Aleluia. Eu dou 6 meses nesse casamento. Isso dói, né? Dói. Fere. Machuca. Por quê? Porque quem tá casando você ouvir que a pessoa falou isso, ou seja, não deu credibilidade nenhuma. Aleluia. Lutas todos nós temos. Aleluia. Mas para a glória de Deus, não foram 6 meses, não foram 2 anos. Para a glória de Deus, continuamos. E tem 17 anos até hoje, para a glória do Senhor Jesus. Por quê? Porque o homem, ele quer determinar sobre nós situações. Eles querem mandar na nossa história. Sendo que quem manda na nossa história é o Senhor. E sabe quando alguém fala pra mim, é só 6 meses? Eu digo, tá repreendido, cão. Tá repreendido, Satanás. Eu mostro pra você. Nós vamos pro joelho. Eu vou guerrear. Tiago se desviou, foi pras drogas, fez tudo de errado, mas eu digo, eu não perdo pra você, não. Você pensa que eu vou me dobrar? Você pensa que eu vou baixar minha cabeça? Vai vir pra igreja. Teve dias, irmãs, deu querer desistir. Teve dias que eu desisti 1 mês. Depois eu voltei atrás. Aleluia. Porque tem momentos na nossa vida que a gente acha que não vai mudar. E o Senhor disse, volta. Volta porque eu vou transformar. Volta porque eu vou mudar. Volta porque eu vou fazer. Obedeci. Sem querer. Aleluia. E para a glória do Senhor, Jesus fez. E não estou aqui para contar o testemunho do meu casamento, não. Aleluia, porque já tem vídeos aí. Aleluia. Mas eu quero dizer para você que embora você recebeu uma palavra do homem que te feriu, que te magoou, essa palavra, aleluia, ela não te determina. Essa palavra, ela não te modula. Aleluia. Não deixe essa palavra, aleluia, ser decreto na tua história. Eu repreendi, anulei, não deixei.
Agora, se eu tivesse me encolhido e tivesse conformado com aquela palavra do cão, talvez hoje eu não tivesse com o meu casamento. Tem pessoas que parece que abraçam a palavra. Tem pessoas que parece que agarram a palavra. E a palavra maldita tem tanta força sobre ela que parece decretos. Aleluia. E eu quero dizer para você que hoje há anulação do inferno sobre palavras malditas ao teu respeito. Eu vejo o Senhor anulando e rasgando o decreto de Satanás, que ele usou pessoas para lançar sobre a tua vida. Eu vejo o Senhor rasgando, sabe por quê? Porque elas não têm poder, elas não têm autoridade sobre você. Elas não te definem, elas não te moldam, elas não serão, aleluia, influência na tua história. Porque quem escreve a tua história é aquele, aleluia, que já disse o que aconteceria para você. E é isso que vai acontecer, o que ele falou, aleluia. E o Senhor está dizendo para ti, não vai ter remendo, aleluia. Não, aleluia, vai encolher e nem vai se rasgar. Tem gente que tá torcendo para ter remendo, tem gente que tá torcendo para encolher, tem gente que tá torcendo para rasgar, para haver rompimento, e o Senhor tá dizendo não. Sabe por quê? Porque aquilo que eu coloco sobre ela permanece. O que eu direciono sobre ela fica. Aleluia. E ninguém coloca a mão. Ninguém tira. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vejo, irmã, como se fosse uma caixa. Aleluia. E eu quero que você entenda o que o Senhor está falando contigo aqui. Eu vejo como se fosse uma caixa. Sabe, uma caixa com tampa. E alguém querendo meter a mão. Só que a caixa tá com tampa. E não tem como essa pessoa meter a mão. Porque essa caixa, aleluia, ela representa, aleluia, você. E o que é seu está guardado. E ninguém vai meter a mão naquilo que pertence a ti. E o Senhor manda dizer para você, aleluia, que ninguém vai ser intruso. Porque o Senhor não vai permitir. E o Senhor diz assim, diga para ela que ela vai entender, tu vai entender. Eu vou tirar os intrusos da tua vida. Aqueles que querem meter a mão, aqueles que querem dar palpite. Aqueles que querem interferir. Nunca faz nada. Eu vou tirar. Você está guardada. Você está guardada. E quem tem te guardado sou eu. Aleluia. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres arrebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos. E assim não se perdem os odres, aleluia, e nem o vinho. Sabe por quê? Porque não vai se perder nada. Não vai se perder nada e nem o Senhor vai deixar perder. Tu tá entendendo? O Senhor tá dizendo, diga para ela que não vai se perder nada. Aleluia. Porque eu não vou deixar. Eu não vou deixar perder nada. Eu não vou deixar, aleluia, com que coloquem as mãos. Eu não vou deixar com que interfira. E eu quero que tu entenda que chegou o tempo, aleluia, aonde você, aleluia, começará a entender
o porquê que eu lhe pedi, aleluia, para tirar o velho, porque eu estou fazendo coisas novas na tua vida e na tua história. Eu quero que vocês orem por mim. Nós estamos numa batalha espiritual aqui. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 43, versículo, aleluia, 18. Olha só mais uma resposta que o Senhor traz para o teu coração. Aleluia. É uma nova história. Aleluia. É tudo novo. E quando o Senhor diz assim, é tudo novo, é porque Ele vai fazer tudo novo. Você já entrar numa casa que está sendo construída e quando você recebe a chave da casa que está sendo construída, ela não tem nada e tudo que está dentro dela é novo. Aleluia. A visão que o Senhor está me dando é como se fosse de uma casa construída, toda nova. Aí o que é que você faz? Você vai colocar dentro daquela casa os móveis que você tem, né? Tem pessoas que compram alguns móveis novos. Tem gente que compra tudo novo. Tem gente que planeja tudo. Mas tem gente que não tem condição, pega aquilo que tá melhor, leva e troca aquilo que tem necessidade, não é isso? Aleluia. Só que o Senhor fala para mim e Ele diz assim, vai ser tudo novo. Aleluia. Eu vou dar tudo novo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque eu sou o Senhor de novas coisas. Isaías 43, versículo 18. Mas agora o Senhor Deus diz ao seu povo, não fique lembrando do que aconteceu no passado. Não continue pensando nas coisas que fiz há muito tempo. Sabe por que o Senhor, Ele manda eu te falar isso? Porque tem coisas que tu fica pensando que já aconteceu. As voltas que tu dá na tua mente, no teu passado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pois agora eu vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer. Aleluia. Quantas das vezes nós ficamos remoendo o passado, lembrando do passado, e esquecemos de viver o presente. E não conseguimos imaginar o futuro com Deus porque estamos presas no passado. Muitas das vezes, nós não vivemos o novo porque estamos em jaulas espirituais, presas no passado. E tem pessoas que estão aqui, aleluia, que elas estão aprisionadas no passado, aleluia, porque o Senhor me mostra que tem pessoas que estão aqui, que elas estão presas no passado, elas não conseguem viver o presente e elas não conseguem se alegrar com o que Deus revela sobre o futuro delas. Por quê? Porque estão presas em jaulas, aleluia, em prisões. Só que hoje, o Senhor diz para você, eu vou lhe tirar, aleluia, dessas jaulas espirituais. Vou te colocar para fora. Tem pessoas aqui que o Senhor me diz que parece que elas se sentem paralisadas. Aleluia. É como se os dias, os meses estivessem passando, mas elas não sentem que estão passando. Por quê? Porque é como se elas estivessem paradas dentro daquele tempo. Aleluia. Elas não têm dimensão. Aleluia. Devido elas estar espiritualmente presas, espiritualmente, aleluia, bloqueadas. Mas o Senhor, Ele diz que hoje, aleluia, é noite de libertação, aleluia, para essas mulheres, homens que se sentem presos no passado.
Aleluia. Preso no que passou. E o Senhor diz, mas agora diz o Senhor, não fique lembrando do que aconteceu no passado. Não continue pensando nas coisas que fiz há muito tempo. Aleluia. Pois agora vou fazer uma coisa nova. Aleluia. Que logo vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. É de repente vocês haverão. Prepararei um caminho no deserto e farei com que estradas passem em terras secas. Louvado seja o nome do Senhor. O que Deus vai preparar vai ser um caminho. Aleluia. Aonde muitos dizem que não tem possibilidade de haver caminho. Aleluia. Ele vai fazer estrada. Aleluia. Porque Ele é Deus que abre caminho aonde não tem caminho para você passar. E Ele diz para você, eu vou lhe colocar dentro deste caminho para que você ande por ele. Eu vou lhe colocar dentro deste caminho, aleluia, para que você passe, aleluia, porque eu quero que o novo aconteça e logo vai acontecer. Mas existe um comando de Deus para a tua vida hoje aqui. E qual é este comando? O Senhor quer que você não se lembre das coisas passadas. O Senhor quer, aleluia, que você tire o que é velho para viver o novo. Rabaxerede calaba, sorede barabá. É tempo de você tirar, é tempo de você arrancar o que não serve mais. Aleluia. O que não serve mais. Porque o Senhor, Ele quer fazer com que você comece, aleluia, a viver o novo na totalidade. O novo no completo. Aleluia. E muitas das vezes nós temos que abrir mão. Aleluia. Muitas das vezes nós temos que abrir mão do que é velho para viver o novo. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas estão dispostas a abrir mão do que é velho? Aleluia. Quantas pessoas estão dispostas a abrir mão daquilo que não serve? Aleluia. Mas daquilo que não cabe mais você. Não insista no que não cabe mais você. Não insista naquilo que não é para você, porque você vai se ferir. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai se ferir, você vai se machucar. E o Senhor manda dizer, eu não quero que você se machuque. Eu não quero que você se fira. Aleluia, eu não tenho isso para você. Você se machuca porque você quer insistir em coisas que não são para você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa eu entregar aqui algo. Eu quero entregar algo aqui que o Senhor me mostrou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero que você entenda exatamente o que o Senhor está falando com você. Aleluia. Sabe quando alguém está fazendo uma mala? Aleluia. Quando alguém está fazendo uma mala e a mala já está super lotada e você precisa colocar mais coisas, porque senão você vai pagar excesso de bagagem. Você quer colocar tudo ali dentro daquela mala para você não pagar uma mala por fora. Aleluia. Eu via como se fosse uma mala e alguém querendo enfiar mais coisa onde não cabia. A mala estava cheia. E o Senhor me deu essa visão aqui agora. Aleluia. E quantas das vezes nós queremos encaixar coisas onde não cabe? Quantas das vezes nós queremos nos encaixar em algo que não cabe? Não queira se encaixar em algo que não lhe cabe. Não queira encaixar coisas aonde não cabe. Queira viver o que Deus tem para você, porque o que Deus tem para você, Ele encaixa, lhe cabe. Aleluia. Você não precisa viver a humilhação.
para tentar ser aceita. Tem gente que faz de tudo para ser aceita em lugares que ferem, que machucam. Aleluia. Quando, aleluia, vestem em Davi a roupa de Saul, Davi não consegue se movimentar. Por quê? Porque a roupa era grande. E se ele fosse lutar com Golias com aquela roupa, talvez ele nem conseguisse fazer nada. Por quê? Porque não era dele. Aleluia. E o Senhor me revela que tem pessoas aqui, aleluia, que precisam se libertar de quê? Da prisão humana, que elas têm que fazer de tudo para elas ser aceitas. Que elas têm que entrar em toda brecha. Deus não tem brecha para você, Deus tem porta. E de cá sobre Arabacabas. Deus não tem brecha para você, Deus tem porta para você. Aleluia. Tem pessoas que estão dentro de ambientes se ferindo, sendo que elas preferem estar se ferindo do que sair do ambiente. Um ambiente que te maltrata, que te fere mais do que te cura, não é ambiente para você. Não é lugar para você. O Senhor manda dizer para ti, é tempo de se posicionar, se levantar. É tempo de você colocar limites no que precisam ser limitados por você. Eu vejo pessoas aqui que estão aceitando comer migalhas, podendo estar comendo, aleluia, banquetes, mas estão aceitando restos e sobras, porque tem medo de se posicionarem. Eu vejo pessoas aqui comendo farelos. E o Senhor manda dizer: até quando tu vai comer resto do que é te oferecido? Até quando tu vai comer sobras do que te dão, sendo que eu tenho mesa preparada para você sentar? Eu tenho banquete para te oferecer. Então não se permita ser colocada onde eu não quero que você esteja. Aleluia. Eu vou entregar a igreja. Tem pessoas que se permitem. Ai, porque fulano fez isso. Você permitiu que fizesse. E eu vou dizer porque o Pai está me autorizando e está mandando. E eu estou aqui porque eu tenho um compromisso com o Senhor. E vocês sabem o que Deus manda eu falar, eu falo. Aleluia. Ai, porque fulano fez isso, você se permitiu, coloque limite. Aleluia. Aqui até aqui, ó, uma linha até aqui. Tem gente que está sendo invasiva na tua vida porque tu está permitindo ela ser invasiva. Isso não vai fazer de você uma pessoa ruim, não. Você vai ver quem é de verdade quando você começa a colocar limite. Porque tem gente querendo pisar em você. Tem gente que diz assim: não vamos fazer com ela, porque ela é flexível. Ou seja, faz com você, você não faz nada. Vamos
aceita, ela não diz nada. E o Senhor está dizendo, se imponha. Faz com você, porque você não diz mesmo você sem gostar. Aleluia. E o Senhor está dizendo, diga, eu não quero, eu não vou. Mas eu não quero e acabou. E aí? Vamos ficar na paz. Aleluia. Quando você começar a fazer isso, se prepare que vão dizer para você. Ela é uma pessoa difícil. Não, é porque agora você aprendeu a se posicionar. Você aprendeu a dizer não. Você deixou de ser tapete. Você dizer não, você se posicionar, irmã, não é falta de humildade. Porque o Senhor te chamou para ser cabeça e não para ser cauda. Então não se comporte como cauda. Se comporte como cabeça. Faça o que tem que ser feito. Diga o que precisa ser dito. Aleluia. Sem ferir. Se imponha. Não, irmã, não dá certo. E arruma outra pessoa. E assim, conversa e tal, mas eu não quero. Não, outra pessoa. Comigo não vai dar isso. E assim, tá tudo bem. Aleluia. Tem coisas que estão lhe ferindo e Deus fala comigo aqui. Porque você está permitindo ser ferida. Ai, decasso. E o Senhor está dizendo, não é isso que eu tenho para você. Aleluia. O Senhor diz para ti, até quando você vai, aleluia, permitir ser ferida? Até quando você vai permitir ser colocada de escanteio? Até quando você vai permitir ser reserva? E eu vou dizer porque Deus está mandando eu dizer. Tem gente aqui que está no banco de reserva. E o Senhor me mostra. Sem nada de jogo, eu não assisto não. Aleluia. Não assisto, mas o Senhor está dizendo, tem gente aqui que está no banco de reserva. Ou seja, quando acontece qualquer coisa, aí o reserva entra. Não é assim, irmãs? Aleluia. Aí quer dizer, quando falta todo mundo, quando ninguém quer ir, quando todo mundo tem uma coisa para fazer, aí liga para ela que ela vai, que ela está disponível. Você tem que ser útil, necessária e não segunda opção. Mas sabe por que que isso acontece? Eu vou dizer porque você deixa. Aleluia. Porque você deixa. Irmã, eu tinha um espírito de inferioridade tão grande que eu tratei para a glória do Senhor Jesus. E hoje eu não tenho mais, para a glória de Deus. Em vez em quando quer me baquear, mas eu já venci. Que quando eu chegava nos cantos, eu me sentia uma bolacha partida em pedaço. Sabe? Eu me sentia uma bolacha partida em pedaço. Então eu tinha aquele complexo de todo mundo tá olhando para mim. E todo mundo tá me vendo. De todo mundo tá me julgando. Então eu me retraía. E eu ficava no cantinho ali. E as pessoas faziam comigo. Porque sabia que eu aceitava tudo. Você tá entendendo? Então assim, elas faziam comigo por quê? Porque eu aceitava tudo pra mim tava bom. Eu era uma pessoa que eu não tinha uma voz de dizer assim, eu não quero isso quando se tratava de mim. Se eu entrasse na guerra do outro, eu entrava com tudo. Batalhava com tudo. Se fosse pra liderar, tudo. Mas quando era algo relacionado a mim, a minha pessoa mesmo, que mexia comigo, eu ficava ali. Eu me encolhia. Eu me achava insignificante. Eu me achava nada. Eu dizia assim, deixa eu lá na última cadeira, que eu na última cadeira é melhor que ninguém me vê. Sabe? E as pessoas me faziam de quê? De gato. Chama, como é? Gato, sapato, como é? De tapete. As pessoas me faziam de tapete, pisavam em cima de mim. E eu deixava.
E eu deixava. Chegava em casa, chorava, nada mudava. Até que um dia Deus disse assim, sabe por que nada muda? Porque tudo muda. Quando o Senhor falou isso comigo, aí foi que eu chorei. Eu disse, como assim, Senhor? Que nada muda porque eu não mudo. Aí o Senhor falou assim, porque você se permite que as pessoas façam isso com você. O Senhor disse, filha, você impor não significa que você seja uma pessoa ruim. Você dizer não significa que você seja uma pessoa ruim. E no meu pensamento, olha só, que quando eu dizia não, que quando eu colocava limite, era como se eu fosse uma pessoa má. Você tá entendendo? Então sempre eu dizia sim, 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 sim. Eu nunca conseguia dizer não. Mas na minha cabeça, se eu, às vezes, situações e eu tinha outra coisa para fazer para mim, deixava de fazer para ir resolver porque eu não sabia colocar limite. Entende? E ali foi me desgastando de uma forma. E o Senhor falou comigo. As coisas não mudam porque você não muda. Porque você não coloca limite. Foi aí onde eu me levantei. Aí sabe o que o Senhor falou comigo? Tem coisas que são comportamentos. Tem coisas que são comportamentos. Como assim? Às vezes a gente ora achando que é espiritual. Por isso que nós temos que saber o que é espiritual e o que não é espiritual, irmãs. Muitas das vezes tem pessoas que agregam tudo no mundo espiritual. E muitas das vezes não é espiritual. É comportamento. Preste atenção. Preste atenção. O povo de Israel ficaram rodando no Egito por conta de um comportamento. Não era espiritual, não. Se eles tivessem mudado o comportamento deles, eles tinham entrado na Terra Prometida. Então, nós agregamos muitas coisas ao espiritual e muitas vezes é um comportamento que nós precisamos mudar e nós não estamos mudando. Quando eu mudei, eu orava, eu jejuava, jejum de água, de líquido, 24 horas sem nada, e nada acontecia. Por quê? Porque não era espiritual. Era comportamento que precisava ser mudado a mente. Quando eu mudei o comportamento, aí pronto, mudou. Então nós temos que ter o discernimento de saber o que é espiritual, o que não é espiritual. Você está entendendo? Eu não gosto de tomar remédio. Eu tomo remédio assim no último apuro. Mas eu não gosto. Tenho uma dificuldade de engolir remédio. Só que tem pessoas que estão com dor de cabeça que é físico, que é estresse, que é doenças psicossomáticas. E ela sabe que aquele remédio ali, elas têm que tomar. E aí, não, é espiritual. Não, irmão, o anador vai passar. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Que tem coisa que o anador passa. Aleluia. E não é espiritual. E nós temos que ter a maturidade para entender isso. Glória seja dada ao nome do Senhor. E não colocar um peso, uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Entende? Esses dias uma irmã veio até mim falando, pastor, eu estou recebendo um ataque. Eu digo, não é ataque não. Porque nós temos que ter discernimento espiritual. Não tem nada a ver de ataque. Isso aí é o seu corpo. E você vai tomar isso aqui que vai resolver. Tira e queda, irmã. Resolveu. Você tá entendendo? Graças ao meu bom Deus que o Senhor me dá discernimento. Quando vem de lá pra cá, não, o Senhor fala comigo, não é espiritual não. É espiritual. Tá entendendo? Então nós temos que ter noção do que nós estamos lidando, qual é a guerra que nós estamos entrando. Porque tem gente que entra dentro de uma batalha que não está nem sabendo qual é a batalha que está entrando. Por isso que é muito importante você saber o que você
Está lidando. Então, a partir de hoje, não permita que os outros façam com você. Não permita, coloque limite. É o que Deus fala aqui hoje. Coloque limite no que precisa de limite. Eu sou o Senhor que falo contigo aqui. Trouxe você para abrir os seus ouvidos e o seu entendimento para que você entenda que você precisa dar limite a determinadas pessoas. Você precisa abrir a sua boca e posicionar-se com não. Quando for preciso, o Senhor diz para você: não ache que você está ferindo a mim, ou que você está me entristecendo quando você põe limite em coisas que precisa ser colocado limite. O Senhor diz: eu me orgulho quando você se posiciona. Eu te chamei para ser cabeça, não cauda, não tapete. Chegou um novo tempo sobre ti. E este novo tempo que chega sobre você, você vai precisar lidar com situações aonde você vai precisar dizer não. Porque eu vou colocar você à prova para você se impor. Eu, o Senhor, lhe treinarei. E digo para ti, você precisa ter pulso diante do que eu, o Senhor, vou fazer. E aí, vou operar. Porque se prepare. Prepara. Deus vai te entregar. Aleluia, o que ele te prometeu. E tem pessoas que dizem que nunca seria teu. E Deus vai colocar nas tuas mãos. Prepara, Deus vai te entregar o que te prometeram, que nunca seria teu. E ele vai colocar nas tuas mãos. E hoje aqui, Deus mudou o decreto. Não vai terminar como começou. Vai dar tempo. Porque Deus é quem opera. Deus é quem faz. E ele diz: eu vou fazer na tua vida e na tua história. Amém? Glória a Deus. Até aqui. Deus nos ajudou. Deus nos sustentou.